Muitas vezes nós, como médicos, nos deparamos com mudanças do nosso dia a dia, mudanças da nossa rotina, mudanças de como a gente faz as coisas, muitas vezes por decisões nossas, mas às vezes até por decisões de terceiros. Por exemplo, como médico, eu estava muito acostumado, durante um bom período da minha vida, a ter muitos pacientes, muitos clientes hospitalizados. Tinha épocas, como agora, nós estamos gravando esse vídeo em julho, inverno aqui no Rio Grande do Sul, em que eu chegava a ter 15, 20 pessoas internadas sob minha responsabilidade. Eu era quase um hospitalista, embora ainda tivesse vida fora do hospital, consultório, aula na universidade e assim por diante. Isso me consumia um tempo muito grande da minha vida, do meu dia a dia, da minha rotina. Fazia com que às vezes eu tivesse que chegar no hospital às 5 horas da manhã, antes das 6 horas da manhã, para que às 8 horas, às 8 e pouco, 9 horas, eu pudesse estar iniciando o meu consultório. Muitas vezes acabava me atrasando a minha rotina do meu consultório. Muitas vezes tirava o meu sono, porque muitos pacientes hospitalizados, muitas vezes o hospital precisava fazer contato comigo várias vezes ao longo do dia, ao longo da noite, por conta dos clientes às vezes graves hospitalizados. E chegou um momento em que, por decisão dos hospitais onde eu trabalhava, os hospitais contrataram hospitalistas. E uma vez esses hospitalistas estando dentro do hospital, os hospitais tomaram as decisões por conforto de não internar mais os pacientes para os médicos especialistas e sim para a grade de clínicos que eram os hospitalistas do hospital. E isso acabou mudando completamente a minha rotina. E num primeiro momento, obviamente, o que acontece? Quando muda a nossa rotina, aquilo que a gente está acostumado, a nossa primeira sensação é de insegurança, é de medo. Puxa, está mudando as coisas, o que aconteceu? Eu não sou mais o médico de escolha, o médico de preferência, vai diminuir minha clientela, vai diminuir o meu trabalho. É nessa hora que é muito importante a gente olhar para os dados. É nessa hora é muito importante a gente olhar para aquilo que é real, aquilo que é palpável. Porque se a gente fica somente com a impressão do que está acontecendo, na maior parte das vezes a gente vai sentir muito mais medo, muito mais insegurança e às vezes a gente vai ficar perdendo tempo, a gente vai ficar acreditando que as coisas não estão tão bem, quando na verdade a nossa vida, a nossa qualidade de vida, às vezes até está melhorando. Às vezes é um livramento o que está acontecendo. O que aconteceu na minha vida quando eu diminuí o número de pacientes hospitalizados? Melhorou minha qualidade de vida. Eu comecei a acordar mais tarde, eu comecei a ir mais tarde para o hospital. Não que eu não tenha ainda pacientes hospitalizados, eu tenho, mas um número infinitamente menor do que eu já tive. E isso trouxe o que? Qualidade de vida. Isso me trouxe tempo para poder ir na academia, fazer aula de tênis a primeiro horário da manhã. E o que aconteceu no meu ganho? O que aconteceu com os meus dados? Os meus dados me mostraram que eu continuei ganhando a mesma coisa do que eu ganhava antes, em algumas situações, alguns momentos até ganhando melhor do que eu ganhava antes. Então é importante que você saiba, você tenha na mão os seus dados, que você saiba o quanto que você ganha, o quanto que você produz. Por quê? Porque nesse momento de insegurança e de medo, se você se apoiar em dados concretos, você vai se dar conta e você vai afirmar para você mesmo de que está tudo certo, não está errado, você não está ficando para trás. As coisas estão acontecendo porque você está, na verdade, evoluindo. E a evolução significa a gente sair do volume, a gente sair do atendimento de quantidade para um atendimento de qualidade. Então, se eu diminuo o volume do que eu estou fazendo, a primeira sensação, especialmente se eu estou acostumado com volume, é de insegurança e de medo. Agora, se você olha para os números, não o número de quantidade de atendimentos, ou de procedimentos, ou de cirurgias, mas você precificou melhor o seu trabalho, você entrega mais qualidade para os seus clientes, as pessoas percebem mais valor do que você está entregando, porque você tem mais tempo, você está se sentindo mais feliz, porque você consegue pensar, você consegue produzir outras coisas que não seja só você ficar envolvido no trabalho, na rotina, naquele volume, naqueles atendimentos incessantes, e você olha para os números e você vê que você está recebendo a mesma coisa que você recebia antes por um volume de trabalho menor, por atender menos pessoas, por fazer menos procedimentos, está tudo certo. Você está melhorando, você está evoluindo e você não está andando para trás. E mesmo que no primeiro momento a sua decisão de fazer essa transição do volume para qualidade, você diminuir um pouco o seu ganho, você vai acabar também ganhando mais no longo prazo. É uma aposta que você está fazendo em algo que vai trazer retorno no futuro. É mais ou menos aquilo de você
hoje acabar poupando um pouco mais de dinheiro, você evitando antecipar os seus sonhos para que no futuro você possa ter aí condições financeiras de conquistar os sonhos que você tem, mas de maneira muito mais correta, adequada, financeiramente saudável. Então a gente pode sempre levar em consideração quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e olhe para os seus dados. Que com certeza, se você entender que o que você está fazendo é aquele momento, o que está acontecendo, que lhe traz insegurança e medo no primeiro momento, mas você olha, isso está alinhado com os meus valores, isso está alinhado com os meus objetivos e os meus dados estão me mostrando que eu estou andando de maneira correta, que eu estou indo em direção a esses meus objetivos, está tudo certo, meu amigo. Se tranquilize, tranquilize aí o seu espírito de que você realmente está fazendo as coisas corretas e que às vezes o universo está conspirando para que você caminhe nessa direção. Às vezes eu não tomo a decisão, mas o universo vem lá e toma a decisão por mim, como por exemplo, mudar a maneira como os hospitais às vezes utilizam ou não os nossos serviços. No primeiro momento, a gente fica chateado, frustrado, isso acontece, mas para pensar, bota a cabeça aí para pensar, olhe os seus números e aí você vai entender de que, poxa, está tudo andando bem, eu não preciso me sentir mal por isso, talvez isso realmente seja algo benéfico para a minha evolução como médico, da qualidade do que eu quero, a qualidade de vida que eu estou buscando e assim por diante. Então eu queria trazer aqui esse relato, né, de alguém que tem experiência, que está há muito tempo no mercado e tem vivenciado no seu dia a dia essas mudanças que no primeiro momento me deixam inseguros, me trazem medo, e não existe ninguém que não se sinta inseguro no que está fazendo. Cada passo que a gente vai dar, a gente vai ter medo, a gente vai sentir insegurança, mas aí você tem que olhar o que você quer, o que você planejou, olha para os seus números e aí você vai ter realmente a segurança que você precisa, a confiança que você precisa para seguir adiante, para empreender, para dar passos decisórios aí na melhoria da sua qualidade de vida, na melhoria do seu trabalho, no reforço da sua marca pessoal, para que você possa chegar aonde você quer chegar e você não fique preso naquela famosa roda dos ratos, né? Que a gente siga sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, atendendo o volume incessantemente e às vezes se sentindo insatisfeito porque a gente não consegue entregar a qualidade que a gente quer para os nossos clientes e a gente não consegue ter a qualidade de vida e o tempo necessário para a gente ser gente como ser humano. Então, se as coisas começam a lhe tirar dessa roda dos ratos, mesmo que você sinta insegurança, se tranquilize que talvez você esteja, ao invés de perdendo algo, você esteja ganhando outras coisas que fazem muito mais sentido na sua vida. Espero que esse vídeo possa trazer mais tranquilidade para você, colega médico, quando as coisas mudarem, você se sentir inseguro e que você tenha realmente consciência, e essa consciência a gente adquire através de organização, de planejamento e da gente ter dados e indicadores na nossa mão, coisa que eu prego bastante aqui para você, aqui no meu canal, em todo o meu conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que sejamos cada vez mais seguros em relação às nossas decisões e que a gente possa superar as incertezas e a insegurança com a confiança de que nós estamos no caminho correto. Um grande abraço.